Memória do Rádio. Que eu mando, em primeiro lugar, os meus parabéns para o seu filho, o prefeito José Prado, que, como todo homem público, tem seus altos e baixos, mas ele tem se mostrado um homem destemido, corajoso. Mando o meu abraço de parabéns. Mando para o Dr. Zé Euclides, que foi o instrumento de Deus nesta gloriosa vitória. Meus parabéns. Faço votos para que ele realize uma administração que possa projetar nossa cidade no cenário internacional. Que ele nunca se esqueça que foram os pobres de Sobral que lhe deram a vitória. Padre José Palhano de Saboia, fundador da Rádio Tupinambá. Mando um abraço também para os amigos Zé Ribeiro Dias, sua esposa do Maria de Jesus, para o Antônio Félix e sua esposa, para o João Passos Dias, todos companheiros de luta. Começamos o programa com a voz do padre José Palhano de Saboia, né? Essa gravação foi feita após as eleições de 1976, quando o doutor José Euclides, apoiado pelo prefeito José Parente Prado, apoiado pelo seu Jerônimo Prado e pelo padre José Palhano de Saboia, e também por Antônio Félix de Biapina, que foi o grande responsável pela vitória graças às urnas do Caracará, que deram mais de 300 votos a doutor José Euclides. Doutor José Euclides ganhou aquela eleição por 420 votos. E o padre José Palhano de Saboia agradeceu nesta gravação fantástica que o Ivo Loyola colocou no YouTube, colocou para a posteridade, né? Essa gravação do padre Palhano agradecendo ao Jerônimo, ao Zé Prado, ao Antônio Félix, ao Zé Ribeiro Dias, ao João Passos Dias, né? Agradecendo a vitória e fazendo algumas críticas a Cesário Barreto Lima. O assunto é apaixonante, falar de padre Palhano, porque eu escutei aí uma gravação de um telefonema lá de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, do Ivonaldo Lins, que morou aí na Praça da Sé, né? Ele era neto do Zé Lins Capelão, que nós homenageamos a semana passada. Mas o Ivonaldo, como eu, como o Guimarães é mais novo, mas o doutor Ricardo eu fui menino palhanista, né? Aquele menino que o Palhano, quando fazia aquele discurso, minhas queridas, adoradas crianças de Sobral, minhas queridas crianças de Sobral, as crianças corriam, né? E ele jogava aquelas balas, né? Minhas queridas crianças de Sobral. Então nós somos crianças palhanistas. Hoje o assunto é apaixonante. A vida de uma figura quase mitológica de Valfilho. Você é mais jovem do que eu, talvez você não tenha participado dessa época. E eu tenho que ser muito realista, eu tenho que ser muito incento, porque eu estou ligado emocionalmente à vida do padre Palhano. Todos sabem que meu pai, Cesário Barreto, foi o maior amigo, grande amigo de juventude de padre José Palhano, mas depois se tornou arquirrival na política e político do ex-prefeito padre José Palhano. E que minha família, meus tios generais, o general do Exército, o general Flamarion Barreto Lima, o general Tebano Barreto, foram os responsáveis diretos pela cassação do mandato e dos direitos políticos do padre Palhano. O Castelo Branco, no AI-2, ele não queria caçar o padre Palhano. O Castelo Branco dizia que não queria caçar, como ele dizia, bicho de saia, mulher e padre. Mas o Marechal Costa e Silva, pressionado pelos generais Tebano e Luciano, Tebano Barreto e Flamarion, forçaram, junto com o Goberi, a cassação do padre José Palhano de Saboia. Por isso a minha participação, né, tem que ser muito realista, né? Eu tenho que deixar de lado a emoção. O padre Palhano, você sabe, Edivaldo, e tem muitos amigos aí em Sobral que frequentaram o seminário São José, né? O seminário diocesano, que hoje é a sede da URCA, né? Você sabe que o seminário
é da UVA, da Universidade Vale do Acaraú, essa universidade que foi criada pelo seu Jerônimo Prado, o pai do nosso Marcos Prado Chocolate, o avô do Marcos Prado, o pai do Zé Prado. Os estudantes, quando chegavam do interior, somente da Zona Norte, Dom José acolhia esse estudante e levava para o seminário São José, porque lá no seminário eles estudavam, eles dormiam, eles almoçavam. Mas um desses estudantes que veio com a mãe dele, com a Dona Maria de Jesus Palhano, né, ela já com a saúde debilitada, era um estudante muito bonito, dos cabelos bem alourados e bem alegre, né, daqueles bem alegres. E a mãe, que estava com dificuldade, entregou a Dom José esse menino. E Dom José foi amor à primeira vista. Ele simpatizou com aquela criança, né, e resolveu adotar como filho. Era aí esse menino, né, era o padre José Palhano de Saboia. E o bispo levou esse menino para o seminário, criou como bispo. O nosso imortal, Lustosa da Costa, no livro, entre os poucos livros que ele escreveu, o livro Clero, Nobreza e o Povo de Sobral, tem um capítulo sobre o padre Palhano que ele diz o seguinte, que quando o Palhano chegou no seminário, aquela vida soturna, aquele palácio grande, aquele palácio, o pessoal dizia que tinha até fantasma, ele se tornou alegre, né? A vida se tornou mais alegre, até a alimentação do Dom José do Pinabá da Prota, o Palhano modificou. Então, o Palhano começou a andar, ficar alegre, passava o dia sorrindo, porque o Dom José era um homem muito sério. E ele chamava carinhosamente o padre Palhano de Zé da Palha. Cadê o Zé da Palha? Cadê o Zé da Palha? Era uma preocupação com o padre Palhano. E ele queria que o padre Palhano fosse bispo em Sobral, sucedesse Dom José na diocese de Sobral, meu caro irmão. Você sabia disso? Que o grande desejo de Dom José era que o Palhano se tornasse bispo, que fosse o seu sucessor na igreja de Sobral, na diocese de Sobral. Então, esse era o sonho de Dom José. E ele mandou o padre Palhano estudar no seminário aqui de Fortaleza, da Prainha. Só que o padre Palhano, ele quando chegava no final de semana, ele fugia. Ele fugia e deixava todo mundo apavorado aqui. Para ele não ser expulso do seminário, Dom José trouxe o padre Palhano para Sobral. Ele começou a estudar em Sobral, novamente. Mas Dom José queria levar o padre Palhano para estudar onde ele estudou, na Universidade Angélica, na Universidade Gregoriana de Roma, e deu um jeito de mandar o padre Palhano estudar em Roma. Ele foi estudar em Roma. E Dom José acordava chorando de noite, com saudade. Zé da Palha, Palhano, cadê você? Palhano, Zé da Palha. Então, ele começava a chorar de saudade do padre José Palhano. Para sossegar o coração, e como o Palhano também não estava gostando lá de Roma, Palhano voltou para Sobral. Quando ele voltou para Sobral, o Palhano, que era muito esperto, espalhou que era inveja dos padres lá da Universidade Gregoriana, da Universidade Angélica, né, dos cardeais que tinham inveja da proximidade dele com o Papa, que ele era muito ligado ao Papa, e que os padres, os cardeais, tinham inveja e começavam a perseguir o padre Palhano, por isso que ele voltou para Sobral. Ele voltando para Sobral, né, ele conseguiu terminar o seminário, recebeu a tonsura clerical, que a gente chama a primeira vez que você recebe o direito de rezar, de ser padre, em 8 de dezembro de 1944, e celebrou em 45, na Capela Preciosíssimo Sangue, no seminário, que ainda existe lá no Seminário de São José, a sua primeira missa. O Palhano era um padre fantástico, ele tinha um sermão fantástico, meu caro Edivaldo. Era um sermão fantástico. Mas quando ele se formou, ele se tornou uma espécie de secretário da diocese. Era um homem que mandava em tudo, né? Ele tomava todas as decisões. Por exemplo, o Museu Diocesano é considerado ainda hoje o terceiro em arte sacra do Brasil. A maioria daquelas peças, quem fez Dom José adquirir foi o padre José Palhano de Saboia. Então, transferência de padre para outra diocese, tudo era o Palhano. Ele é um primeiro-ministro de Dom José. Mas era um homem que tinha também inimigos no clero, porque Palhano era a modernidade. Palhano andava de Harley Davidson, aquela motocicleta americana, que é considerada a mais famosa do mundo.
Ele andava de Cadillac, num automóvel Cadillac. Ele andava de calça e camisa por baixo da batina. Isso naquela época, o padre andar com calça e camisa debaixo da batina era um pecado. E Palhano fazia isso naturalmente. Dom José obedecia demais, Dom José era louco por ele. E o último brinquedo do Palhano, eu me lembro bem, que eu tinha 4, 5 anos de idade, eu andei muito nesse avião teco-teco. Ele resolveu tirar o brevet de piloto e comprar um teco-teco pela diocese. Dom José ficou apavorado, porque o padre Lira foi meter na cabeça de Dom José que isso era muito perigoso, né? João Mendes Lira. Aí Palhano foi conversar com ele, dizendo que isso era muito bom para a diocese, meu caro Edivaldo, ouvinte sobralense, porque ia levar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a maior número de pessoas na zona norte do estado. E ele levava Dom José para passear de avião, como eu também, criança pequena. Nessa época meu pai ainda era amigo, não é? Foi talvez um dos maiores amigos que ele teve, era amigo de juventude. Eu andava muito nesse avião com o padre Palhano, e lá de cima ele jogava bombom, jogava flores. Era um avião monomotor teco-teco. Então ele conseguiu convencer Dom José da importância desse motor. Houve até um incidente com esse motor. Quando ele foi candidato a prefeito, foi a simulação de um pane que nós vamos contar depois o que aconteceu com esse avião. Mas Dom José era, como dizia o Estorra da Costa, o avião levava as moças das cidades vizinhas, carregava de cigarro para as pessoas. Doutor César, permita, por falar em moça, há um comentário na cidade de que Padre José Palhano Saboia era namorador, procede? Olha, existe um fato que o Padre Lira, o Dom José era uma espécie de primeiro-ministro da diocese, né? Mas o Padre Lira era o secretário de Dom José, que era o responsável pela parte da administração, alimentação, limpeza, né, dos empregados, era o Padre João Mendes Lira. E o Padre Lira foi conversar com Dom José, depois de conversar com outros padres, como o Padre Sabino, que tinha avistado, não sabia ainda ao certo se era verdade, o Padre José Palhano abraçado com a esposa do motorista da diocese, que era conhecida como a fogosa Maria Cabeluda. Mas o Padre Lira disse que viu de longe. Olha, eu não sei se era um abraço só de amizade, carinhoso, ou se era um abraço mais quente, mas ele caiu na besteira de contar isso para Dom José, né? E Dom José chamou o Padre Palhano para conversar. Isso está nos livros, o História da Costa conta isso. E Dom José chamou, Palhano chegou para perto de Dom José e disse: Vossa Excelência, reverendíssima, meu padrinho, acreditou? Não sabe que todo Lira é doido, que todo Lira tem visões, quer que a gente acredite nela? O bispo ficou assim abismado e foi logo perguntando: mas você acha, não houve nada demais? Não, a Maria Cabeluda, ela prepara uns bolinhos para o senhor, ela prepara um sequilho, é uma pessoa muito querida, ela cuida da minha roupa, por isso que eu estava dando um abraço nela. Aí o Dom José perguntou: e Zé da Palha, o que é que eu faço com o Padre Lira? Ele disse: a solução é interná-lo num asilo de Parangaba, que lá é lugar de doido. Então o Padre João Mendes Lira acabou sendo afastado do Palácio Diocesano por conta desse episódio. Existem muitas histórias, né? Mas não existe nenhuma comprovação, e eu acho que não é o momento da gente jogar, né, esse tipo de conversa na memória, porque nós não temos comprovação. O pai do Cid Carvalho, né, o Jader de Carvalho, ele no livro Aldeota em Fortaleza, ele coloca algumas insinuações que o Padre Palhano se encontrava com algumas garotas aqui no Excelsior, no quarto do hotel. Mas uma coisa é o seguinte: você se encontrar no quarto do hotel não quer dizer que você está fazendo o que não deve com aquela pessoa, que você não está praticando algum ato sexual ou tipo de coisa. Você pode estar simplesmente ouvindo os pecados, ouvindo os conselhos, você pode dar numa de psicólogo. Então é muito difícil você fazer um tipo de insinuação desse tipo, né? A história, o tempo vai passando e você vai ficando, as provas vão ficando cada vez mais parcas, Edivaldo Filho.
E existe realmente essas histórias, mas nenhuma de comprovação que o padre Palhano subia a serra e ia tomar banho lá na cachoeira da serra, acompanhado de mulheres, mas isso não existe nenhuma comprovação. E eu acho que ele é tão grande, o padre Palhano, para a história de Sobral, ele é tão grande para a cidade de Sobral, pelo que ele representou como uma liderança política, como prefeito de Sobral, como José Palhano de Saboia. Você sabe como é que Palhano foi prefeito de Sobral? Você quer que eu comece a contar? Em Claro. 1955, houve um congresso internacional, o último que Dom José fez. Congresso Internacional, e o Rui Silva, nosso querido amigo Rui Silva, está nos escutando nesse momento. O Expedito Vasconcelos, o Chico Prado, o Fernando Solon sabe disso. O Expedito sabe disso, o Rui era criança ainda. Era o Congresso Internacional de Ordenações Sacerdotais, 54, 55. O que aconteceu nessa época? Dom José precisava de um tesoureiro para arrecadar dinheiro para esse Congresso Internacional. E viu no jovem empresário Cesário Barreto Lima, filho de um grande comerciante Chagas Barreto, uma pessoa ideal para ser o tesoureiro desse congresso, arrecadar dinheiro para esse congresso. E meu pai foi o responsável pela arrecadação do dinheiro para o Congresso Internacional. Foi um congresso fantástico. Sobral recebeu quase 8 cardeais, não é? 8 cardeais, todos os bispos do Brasil estiveram em Sobral. Foi um grande congresso de ordenações sacerdotais. Quando terminou esse congresso, que foi um sucesso, com dinheiro em caixa, meu pai, conversando um dia com o padre Palhano, disse: Palhano, está na hora da gente dar um troco no Chico Monte. Chico Monte foi quem mandou matar meu tio-avô Deolino Barreto. E você vai ser o candidato a prefeito. Aí Palhano se virou para ele e disse: Cesário, por que não você? Porque meu pai não admite e eu tenho que continuar o negócio da família. Lá só está o Joaquim com Chaga Barreto. Então meu pai não admite, em hipótese alguma, que eu seja candidato. Então é o momento que você seja o candidato. E eu também tenho esse desejo de vingança que não é bom para o político eu ser candidato agora. Porque o candidato apoiado por Chico Monte vai ser o Jacinto Antunes. Aí o Palhano disse: só existe uma maneira, você, Cesário, e convencer Dom José que eu seja o candidato. Meu pai foi conversar com Dom José, ele mais alguns amigos, e depois de muita conversa, Dom José aceitou a candidatura do padre José Palhano de Saboia. E essa candidatura, quem bancou a parte de dinheiro, não foi Dom José, não. Não foi o dinheiro do Vigílio Távora, não, que o Vigílio era candidato ao governo contra o Pascoal Barroso. O Vigílio era da UDN, o Palhano era da UDN. A UDN apoiava Vigílio Távora, que era o candidato ao governo, contra Pascoal Barroso. E Pascoal acabou ganhando, apoiado por Chico Monte. Então o candidato do doutor Chico Monte era o Jacinto Antunes, que já tinha sido prefeito de Sobral. Ele foi o candidato. E meu pai foi o coordenador administrativo financeiro da campanha de Palhano. Aí é que surgiu aquela frase fantástica que emociona todos nós quando o Palhano subia no palanque e dizia: minhas queridas crianças de Sobral. Então meu pai coordenou a campanha. Terminou a eleição, padre José Palhano tirou 8.472 votos pela UDN, 61,38% dos votos. E o Jacinto Antunes, pelo PSB, 5.324 votos, 38,61%. Naquela época, Edival, Eulina querida, Edival, meus queridos amigos de Sobral, naquela época, a Leuda Lins, a esposa do Moacir Torquato, irmão do Zé Torquato, o Zé Arthur Pinheiro, que está lá em Quixeramobim. Você não sabe que o Zé Arthur Pinheiro, Edival, contratou um carro de som para andar nos bairros de Quixeramobim, anunciando o seu programa, porque queria que as pessoas escutassem o César Barreto e o Edival, o filho, hoje no programa. Pois ele alugou um volante, um carro de som para andar ontem nas ruas de Quixeramobim, o nosso querido Zé Arthur Pinheiro, o Nildo Nascimento, o fotógrafo de Sobral, filho do Zé Bernardo, o Fernando Coelho, o Fernandinho, filho do Coelhinho, o Jacques lá em Massapê, que está ligando agora, o Zé Mourão, o Adail Melo, nosso prefeito de Guaíra, o Valderi Arcanjo e a Edith, o casal Esquinha, esse casal maravilhoso que eu amo tanto, o Valdeci Saraiva lá em Forquilha, o Marcos Araújo, que fez essa homenagem. Acabou de ligar, doutor César, o Valdeci Saraiva e o Estênio.
o Estênio, um cesarista doente, o Max Araújo, que fez essa homenagem bonita que você participou aí no Beco do Cotovelo, sábado, a revista alternativa, que a capa é o César Barreto, é o livro, é o nosso livro, O Contador de Histórias, Edivaldo. Com a presença do Chico Prado, a presença do doutor Azevedo, a presença do Expedito Vasconcelos, você que esteve presente aí, a Mari da Pazo, tantas pessoas de Sobral me homenageando, me prestigiando. Será que eu mereço tudo isso? A Fátima Monte Coelho, que no Jornal Diário do Nordeste, no Caderno Regional de sábado, colocou a coluna todinha, só o lançamento do livro do Náutico, do Contador de História. Então, são essas pessoas, como Auriberto Vidal, um poeta de Fortaleza, o filho do Gerardo Barrão, o Arteiro Ferreira, que está escutando, o Cláudio Mesquita, vereador lá de Ubajara, o Francisco Carlos Gomes, que é da Rádio Tupinambá aí, radialista, a Ana Tereza e o querido amigo Atualpa, parente. Neutônio Vasconcelos e a dona Luizinha estão ouvindo. Dona Luizinha, o Carlinhos Maravilha, o Chico Joia, vereador, o nosso querido doutor Guimarães saiu agora, deve estar nos escutando, o Eugênio Pacelli, não é? Eu estive com o nosso ex-governador, doutor Cid Gomes, quinta-feira. Nós conversamos de 7 horas da noite até 9h30 da noite no apartamento dele. Às 9h30 chegou o doutor Quintino Vieira, sobre o próximo programa que nós vamos fazer sobre o doutor José Euclides. E o Cid me disse, César, se tiver condições, eu vou escutar seu programa hoje. Eu vou escutar o programa, como está escutando o Zé William da Rádio Tupinambá, o Júnior Alves, né? Zé William da Rádio Educadora, Quinca Gregório, ex-prefeito de Alcântara também. Ex-prefeito de Alcântara, grande cesarista. Mas, meu querido Edivaldo, eu apenas estou falando essas palavras, as pessoas que estão ligando, que estão entrando em contato, que estão participando dessa história do padre José Palhano. O padre Palhano, com 4, 5 meses depois de eleito, o Cesário indicou o Jerônimo Torres, o professor Jerônimo Torres, né, que foi secretário de administração dele, pessoa muito querida em Sobral, aposentado da UVA, catedrático. O Jerônimo Torres, ele era redator da revista Cruzeiro, e ele foi ser o secretário de administração de Palhano. Mas a vida política tem muita volta. Com pouco tempo, principalmente a briga pelo poder, houve a separação política e a briga entre Cesário e padre José Palhano. Se tornaram inimigos mortais. E Cesário foi procurado... Está todo mundo esperando esse momento. Cesário foi procurado pelo chefe político Chico Montes, que mandou um recado através do Chico Figueiredo, do Edmundo Montes, que queria conversar com Cesário lá na fazenda dos Pocins. E papai foi conversar com o Chico Montes. Quando chegou lá, Chico Montes mandou ele sentar, meu pai, bem sério, e disse, olha, antes de conversar, eu quero lhe contar uma coisa. Eu não atirei no seu tio-avô Deolino Barreto. Era tanta bala em cima dele, foi mais de 40 tiros em cima dele. Eu não matei Deolino Barreto, eu não gastei a bala do meu Smith Wesson, nem do meu Colt Cavalinho, eu não gastei minhas balas em cima do seu tio jornalista não, que ele às vezes até merecia. Se tem alguém que é culpado da morte de Deolino, não é só Chico Monte não, é Dom José também, é José Saboia também, porque ele atacava Dom José, ele atacou Dom José durante a construção da Santa Casa, que Dom José estava vendendo rifa, ele atacou Zé Saboia dizendo que Zé Saboia vendia sentença quando o juiz, e ele me atacava também que eu comprava voto. Então, se existe alguém culpado, não é só Chico Monte não, Cesário, é Zé Saboia e Dom José. Por isso, se a gente quer fazer um acordo político, vamos logo colocar os pratos limpos e você, se quiser fazer o acordo, você tem tudo para ser o sucessor do montismo, o meu sucessor político, que eu já estou velho, e Parsifal está mais a nível estadual, governador, e quero derrotar essa administração que está aí, que é um desastre para Sobral do padre José Palhano de Saboia. Aí surgiu o acordo, Cesário, candidato a prefeito, precisava arranjar um vice, não tinha um vice, foram atrás do seu Idelfonso de Holanda Cavalcante, que era um contador muito respeitado, um homem muito sério, tinha sido presidente daquele clube famoso, o Palace Clube, era um homem da sociedade, era um homem extraordinário, o seu Idelfonso, que foi candidato a vice-prefeito na chapa de Cesário. Para você ter ideia,
seu Idelfonso de Holanda, o pai do Arnaud, tirou mais votos do que o Cesário durante a eleição contra o seu Jerônimo. Porque o candidato a prefeito do Padre Palhano era o seu Jerônimo Torres. E o Idelfonso tirou mais votos do que o Cesário Barreto, como candidato a prefeito. Mas o Cesário só se elegeu graças aos votos de Itaperuaba. Cesário tirou mais de 500 votos em Itaperuaba. E o nosso querido seu Jerônimo Prado só tirou 4 votos. Veja a diferença. O pessoal lá em Itaperuaba, a Socorrinha, o Silvio Abla, a Socorrinha Brasileiro, a família brasileira querida, está toda nos escutando em Itaperuaba, sabe disso. Por isso que o Cesário era chamado o prefeito da Santa Maioria. Aconteceu o quê? Aconteceu a Revolução de 64. E começou a cassação dos mandatos. Palhano fez a negociação de algumas verbas. E essas verbas, a versão que meu pai escreveu um livro chamado A Verdade sobre Palhano. Doutor César, o seu pai ia para os palanques, metia a lenha no Padre José Palhano? Metia a lenha no Padre José Palhano, e o Padre José Palhano ia para a Rádio Tupinambá, ia para o palanque, metia a lenha. Era uma campanha de baixo nível naquela época. A gente fala muito das campanhas de baixo nível hoje, naquela época era muito pior. Então meu pai escreveu um livro, junto com o jornalista Dário Macedo, que era A Verdade sobre Palhano. E ele conta nesse livro que o dinheiro para a construção do hotel municipal que Cesário construiu, esse mesmo hotel que Cesário construiu, que o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, inaugurou em 1965 em Sobral, que a verba chegou em Sobral e não foi aplicada na construção desse hotel. Não é? E isso foi o motivo da prova da cassação do Palhano, por corrupção, porque a versão do livro de Cesário era essa. O Palhano teve a oportunidade, em 1967, de se defender através do deputado o irmão do Pontes Neto, é o pai do Luiz Ponte, ex-senador da República, é o irmão do doutor Pontes Neto, lá de Massapê, né? Foi deputado, foi senador, Osíris Ponte. Pronto, o Osíris era pai Ponte. Do Luiz Ponte, e ele defendeu o Palhano num plenário da Câmara dos Deputados, em 1967. Nessa defesa, né, que ele conseguiu apresentar a documentação comprovando a sua inocência quanto às acusações de perca de mandato apresentada pelo deputado federal Osíris Pontes, né? Mas naquela época ele estava cassado o mandato político dele. Em 64 o Castelo Branco cassou o mandato do Padre Palhano. Ele não queria caçar, o Palhano não queria caçar homem, não queria caçar mulher, nem queria caçar padre, né? Bispo, ele não queria caçar, mas foi forçado pelo o Costa e Silva. E o Palhano, essas acusações que o Cesário fez em 64, que resultaram na cassação dele, o Palhano conseguiu provar, pelo menos a versão dele, em 4 de outubro de 1967, pelo deputado Osíris Ponte, o pai do deputado Luiz Ponte, que é atual presidente do PSDB no Ceará, né? É o presidente do PSDB no Ceará, que é primo da mulher do ex-governador, do atual senador Tasso Gereissati. Então ele provou e ficou esperando a oportunidade de dar o troco. E o troco veio em 67, quando Cesário lançou como seu sucessor candidato a prefeito, quem? Aurélio Ponte, o vice, Batista Pierre, que era um primo da minha mãe, Dona Tamar, que era filho do João Pierre. Então o Cesário lançou um comerciante muito querido, o pai do Zezinho, o pai do João, o doutor João, que é médico lá, é oculista lá no Camusim, né? Do Vitor Samuel, da Totó, da Maria do Carmo, e ele foi candidato a prefeito. Só que o Palhano entrou com tudo, mesmo caçado, ele estava escondido, mas veio para Sobral e fez a campanha do seu Jerônimo Prado, que acabou ganhando a eleição. Não é? Acabou ganhando a eleição. Seu Jerônimo fez uma administração voltada para o povo. Aí apareceu José Parente Prado, que era o seu secretário de obra. O Zé Prado começou aquela adutora ligando Jaibaras a Sobral. Começou a construção do estádio municipal, do Jeromão, Plaza do Castelo. Começou a uva, junto com o rodoviária, pai do atual prefeito. A rodoviária. Já foi no Zé Prado.
Mas em 1970, os Barreto deram a volta em cima do Palhano. Como? Cesário não tinha candidato. O Joaquim Barreto tinha se elegido deputado estadual em 1977, só com os votos de Sobral. Não sei se você sabia disso. O filho o neto de Chico Monte, o filho de Pascoal, que era o doutor Regis Monte, ele era candidato a deputado federal. Em 66, ele chegou para papai e para o Joaquim Barreto e disse: Joaquim, eu sou candidato a deputado federal e quero a sua ajuda. Aí o papai olhou para o Joaquim e disse: Joaquim, tu já pensou? O neto do Chico Monte, o filho do ex-governador, do deputado federal Pascoal Barroso, pedindo nossa ajuda, rapaz, nós estamos lascados. Só que aconteceu as eleições inversas. O Joaquim se elegeu só com os votos de Sobral. Em 70, estava todo mundo reunido naquele escritóriozinho do Cesário, ali naquele beco ali aquele becozinho ali da antiga Rádio Educadora, né? Da Maria Napoleão por ali, tinha a loja da Maria Napoleão. Quando estava todo mundo reunido, estava seu pai lá, expedito, estava lá o Vasconcelos, Lourinho do Trigo, seu pai estava lá o Chico Boto, o Chico Brilhantina, o Dico, Raimundo Souza Salles. Quando estava tudo reunido, a porta abre de uma vez. Quando abre de uma vez, o Chico Boto deu um grito: tá aí, Cesário, o homem é o quinta, Cesário, o homem é o quinta. Aí encontraram o candidato para enfrentar o candidato do Palhano e o candidato do seu Jerônimo, que era o doutor Nozin. Foi aquela campanha que você fala sempre, do Apolo 11, né? O Marcelo Palhano da Rádio Tupinambá transmitindo, lá da ABB, a transmissão das apurações. Lá vai o Apolo 11, o Cleito Viana, o Amor Viana, aquele saudoso amigo. Doutor César Barreto, quem está aqui na linha é o Expedito Vasconcelos. Vamos ouvi-lo? Pois não, é um prazer. Expedito, bom dia, Expedito. Bom dia, Edival Filho, bom dia, doutor César Barreto. Gente caba bom, caba amigo do beco, amigo nosso, e muito preocupado, com muito zelo, com muito cuidado na história de Sobral, a história do Beco Tuveiro. Parabéns. Falar do Padre Palhano eu achei bem interessante, porque nós tínhamos uma ligação muito grande com o Padre Palhano. Lembro bem, o doutor César, quando ele zangou-se lá com os funcionários da rádio, com o Marcelo Palhano, ele passou no beco, que entrou, botou assim a cabeça lá perto do caixa onde eu estava e disse: Padre, botei 2 para fora agora, para mostrar que eu sou dono daquilo ali ainda, viu? Que foi o próprio irmão e o Anolfo Viana que tinha botado para fora, né? Aí começou aquela confusão. Abraço. Ok, tá aí, doutor César Barreto. Existia uma ciumeira dos outros padres para com o padre José Palhano de Saboia? Existia, e escutei aqui atentamente ao Expedito, né? É difícil para mim, o Expedito sabe disso, falar sobre o padre José Palhano de Saboia. Até pela a ligação que houve, primeiro de amizade. Os dois só andavam juntos em Sobral, eram amigos mesmo, inseparáveis, e depois se tornaram inimigos pessoais, não é? Inimigos mortais, o padre Palhano e meu pai, Cesário Barreto. Então, para mim, no meio desse fogo, eu ficava, meu caro Edival, na casa do Cesário, que hoje é a casa do Zé Arardia, ali na Praça da Sé, naquela janela ali que dava para a Praça da Sé. Quando o Palhano era prefeito, eu tinha 4, 5 anos. Eu ficava na janela, ele passava dirigindo um trator, jogando bombom por menino. Quando ele parava, que me via na janela, ele parava e me chamava. Eu pulava, com 5 anos de idade, pulava a janela, saía correndo e ele botava no colo. E saía desfilando para o Sobral. Então o pessoal ficava olhando. O maior adversário político do Palhano, o filho, está no colo do Palhano e eu jogando bombom por menino. Quando eu chegava em casa era feia muito. Então eu fui aquele menino cesarista, daquelas crianças que ficavam, minhas queridas crianças de Sobral. Existia uma ciumeira muito grande. Você sabe que essa ciumeira, essa briga começou muito na eleição do Cesário Barreto. Porque depois do Joaquim Barreto veio o Zé Prado, eleito prefeito de Sobral. O Zé Prado derrotou o Carlos Alberto Arruda, naquela campanha do carrinho de vou de carro, vou a pé que eu vou melhor, eu vou a pé, vou para Canibé, e o carrinho era de carrinho. E depois do carrinho, foi a eleição do Cesário Barreto. Essa que eu contei no começo, né, do Cesário Barreto, houve uma união do seu Jerônimo Prado, do Zé Prado, do Antônio Félix, Zé Ribeiro Dias, né, João Passo Dias e Padre José Palhano para derrotar o Cesário Barreto, na época que era o grande, poderoso candidato a prefeito de Sobral. E houve uma briga muito grande envolvendo 2 emissoras de rádio. A Rádio Tupinambá, que o Palhano fundou no final da sua administração, e a Rádio
educadora da diocese, que tinha uma tendência para apoiar Cesário Barreto, para apoiar a campanha do Gente Nossa, que era a campanha do Cesário Barreto, contra a campanha do Zé Prazé, que era do Zé Prado e José Euclides. Então houve uma briga nos microfones entre o padre Sabino, que defendia Cesário Barreto, e contra o padre Palhano na Rádio Tupinambá de Sobral. Não sei se você sabe, mas o padre José Palhano, ele primeiro, ele chegou a ser excomungado. Será que muita gente não sabe ainda em Sobral que ele foi excomungado? E a excomunhão do padre Palhano, não é? Por que ele foi excomungado? Ele foi excomungado não foi por essa briga que ele teve com o padre Sabino, com o Monsenhor Domingo na Igreja da Sé, houve uma briga também muito grande com o padre Domingo, Monsenhor Domingo na Igreja da Sé, não. Foi porque ele entrou na justiça contra o padre Sabino, contra o Monsenhor Domingo, e um padre não pode entrar contra outro na justiça comum. Como ele entrou na justiça comum, os bispos de Sobral, né, resolveram pedir Dom Valfrido, depois João Mota Albuquerque, né, que suspendeu as ordens, depois Dom Valfrido Teixeira, pediram ao Vaticano, que só quem pode excomungar é o Papa. E o Papa excomungou o padre José Palhano de Saboia. Essa excomunhão só foi levantada quando João Paulo II, em 1982, veio ao Ceará, lá no Castelão, foi que realmente ele foi, a excomunhão do padre José Palhano de Saboia tornou sem efeito através do Papa João Paulo II. Mas isso faz parte da história de Sobral. É a história de Sobral, porque o Palhano faleceu de diabetes, né, no dia 17 de maio do ano de 1982. Ele ainda estava doente, ele ainda viu ainda sentia um pouco esse problema da excomunhão, né, no final da vida dele. Ele já deputado ainda, caçado naquela época e excomungado. Mas o Santo Padre João Paulo II levantou essa excomunhão. Mas o Palhano deu troco, Edivaldo, deu troco na eleição de Cesário Barreto. Ele fez de tudo para derrotar o Cesário. Ele e o Antônio Félix, graças aos votos do Caracará, chegou um dia que o Palhano fez um discurso em Sobral, que ele passou, né, que ele chegou a passar 4 horas discursando, né, 4 horas discursando, agarrado com a santa, criticando o Cesário, que ele chamava de Procópio. Mas só um dado histórico aqui: quando o Palhano saiu terminou o mandato dele a prefeito, ele foi candidato a deputado federal. Só para você ter ideia dos votos naquela época. O Cesário era candidato a prefeito, o Palhano renunciou em 62 e foi candidato a deputado federal. O padre José Palhano de Saboia, ele tirou pela UDN 7.842 votos. O Chica Diodato, que era o candidato do Cesário, o Cesário tinha 2 candidatos. O Chica Diodato, que é o tio do João Alberto Diodato, né? Filho do João Diodato, o Chica Diodato tirou 3.438. Olha a diferença, né? E o Marcelo Sampo, né, da família Sampo, irmão do Haroldo Sampo, que também era apoiado por Cesário Barreto, que era apoiado também por Chico Monte, né, por Pastival, tirou 2.562. Somando Francisca Diodato, 3.438, e Marcelo Sampo, 2.562, não dá a votação do padre José Palhano de Saboia como deputado federal, 7.842. Mas, meu querido amigo Edivaldo, o tempo corre rápido. Hoje o seu programa foi fantástico. Hoje tivemos aí o doutor Guimarães falando das suas pretensões políticas, falando da conversão do PSDB, do seu novo partido, né? Você está convidando o Oscar Rodrigues, o Moser, para ir no seu próprio programa. Depois você vai convidar o Ivo Gomes para comparecer. Doutor César, é verdade que até os homens achavam o padre José Palhano Saboia cheiroso. O Coelhinho, fotógrafo de Saudades Memórias, dizia assim: Palhanão, cheirosão. O único político que eu conheci que era mais cheiroso do que o padre Palhano era o Haroldo Santos. O Haroldo tinha as mãos perfumadas, ele usava perfume francês nas mãos, que era um negócio certo. Quando o Haroldo Santos... Tinha um apelido de bode cheiroso, né? O Haroldo Santos pegava na mão da gente e se expedia para as Concelos da gente. Mas, meu querido amigo Edivaldo, meus amigos lá de Taperoada, que está nesse momento, audiência fantástica lá, Socorrinha Brasileiro, né? O Novo Brasileiro...